Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre o VISC11, analisar o último relatório gerencial do Vinci Shopping Centers FI. E esse relatório está vinculado ao mês de dezembro de 2024. Então vamos analisar juntos as principais informações e discutir os dados principais aqui do VISC11. A distribuição de rendimentos foi de 80 centavos por cota no mês de dezembro. O fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 34 centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Ponto positivo, esses 34 centavos aqui que são acumulados para futuras distribuições. O portfólio do fundo apresentou um crescimento de NOI caixa de 13,7% quando comparado ao mês de novembro de 24 com o mesmo período de 23, então mostra uma perspectiva de crescimento do fundo imobiliário. A taxa de ocupação encerrou o mês de novembro com 94,4%, mostrando aí o seu maior nível desde fevereiro de 2020, mostrando aí que esse fundo imobiliário apresenta apenas 5,6% de vacância. Na performance do fundo, resultado e distribuição de rendimentos, o resultado do fundo de dezembro foi de 23 milhões de reais aproximadamente, o que vale a 81 centavos por cota, e as remessas do shopping totalizaram 28 milhões 685 mil, o que equivale a R$ 1 por cota. O fundo distribuiu em dezembro o rendimento de 80 centavos por cota e encerrou um mês com resultado acumulado não distribuído, equivalente a 34 centavos, como a gente já comentou. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento sobre qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Isso é muito importante, pessoal. Quando se analisa um fundo imobiliário, mesmo que tenha perspectivas futuras analisadas pela própria gestão, é importante ter clareza que isso não garante futuro. O histórico de distribuição, a gente percebe o quê? Que desde maio de 2024, o fundo vem distribuindo menos dividendo, o que deixa os cotistas um pouco insatisfeitos, e alguns deles, por causa disso, deixam de investir neste fundo imobiliário, inclusive até vendendo as suas cotas, o que faz o seu preço cair, né? Até porque a renda fixa está mais atrativa do que receber, por exemplo, 80 centavos por cota, que em relação ao valor da cota em dezembro de 2024 correspondeu a um yield, como vocês podem ver aqui, ó, de 0,82%. Se multiplicar por 12, não chega em 10% ao ano. Tudo bem que é isento de imposto de renda, mas se a gente pegar, por exemplo, um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, a gente consegue rentabilidades maiores do que a do VISC11. Isso afasta muitos investidores. A estimativa de rendimentos do fundo é uma distribuição entre 80 centavos e 85 centavos por cota até dezembro de 2025. Então aqui a gente já pode esperar um cenário, na melhor das hipóteses, 85 centavos por cota, bem longe, né, de R$ 1 por cota distribuído, por exemplo, lá em dezembro de 2023, ou até mesmo R$ 1 por cota distribuído em maio de 2024, que não faz nenhum ano no momento que estou gravando esse vídeo. E aqui eles reforçam novamente, né, a rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada como garantia. A rentabilidade bruta do fundo também é bem interessante, eles deixam aqui essas informações para a gente poder analisar, comparando com o IFIX, comparando com o CDI líquido e até mesmo com o IBOV. E olha só, a rentabilidade acumulada total bruta do fundo desde seu IPO, ou seja, desde a sua abertura, né, é de 73,8%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou uma rentabilidade total de 40%. Lembrando que o IFIX é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Isso significa dizer então que o VISC11 ele rendeu mais do que o FIX, mais do que o índice. Para o caso de investidores pessoa física, simulamos a rentabilidade líquida do fundo e comparamos com a rentabilidade líquida do CDI, tá vendo? Ó? Comparando renda fixa com renda variável. Neste cenário, a rentabilidade líquida total do fundo, do VISC11 neste caso, desde a sua abertura foi de 73,8%, representando o quê? 120% do CDI líquido no período, ou seja, uma rentabilidade bem interessante comparada ao CDI. Aqui a gente vê a carteira do fundo, o patrimônio do VISC11, no final de dezembro de 2024 era de 3,6 bilhões de reais, e as participações em shoppings totalizavam 3,8 bilhões de reais. As aplicações financeiras somavam 278,3 milhões, dos quais 273,4 milhões eram títulos públicos e fundos referenciados DI com liquidez imediata, além de 4,9 milhões em cotas e fundos de investimento imobiliário. Aqui existe uma alavancagem de 564 milhões de reais, ou seja, uma alavancagem aí bem importante a ser considerada. Aqui você pode ver as obrigações, as taxas, elas não são tão suaves assim, né? IPCA mais 6, IPCA mais 7,6, CDI mais 1,8, esse aqui é um pouquinho mais leve. Isso significa dizer que se a taxa de juros brasileira continuar subindo, essa dívida aqui do VISC11 continuará subindo. Então, às vezes, pode ser interessante quitar essas dívidas para que isso não se torne uma bola de neve negativa para o VISC11. Quanto à vacância, o fundo imobiliário continua bem aí, né? Inclusive representando aí a sua menor vacância desde 2020, como nós vimos no começo do vídeo, 94,4% de ocupação. E ele vem mantendo bem, né, essa vacância em torno aí de 4, 5, 6% no máximo.
máximo ali já desde maio de 2024. Então, quanto aos aluguéis, está tudo bem, o VISC11 consegue se manter aí sempre bem ocupado. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, né, a participação de cada shopping dentro do portfólio. Lembrando que o portfólio do VISC11 é um dos maiores em quantidade de ativos e um dos mais bem distribuídos geograficamente, possuindo shoppings no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui o Prudent Shopping é o que tem maior participação, 12%, seguido de 8, 7, 7% de outros shopping centers, mas veja que é bem distribuído, né? Isso causa uma certa tranquilidade para o cotista do VISC11. Aqui logo abaixo você consegue ver todos os shopping centers, a localização, a área bruta locável, a inauguração do shopping, entre outras informações. Tá tudo certinho descrito no relatório gerencial do VISC11. Agora eu quero saber de você aí, Ninja. Você tem o VISC11 na sua carteira? Você está contente com o seu investimento? Se você ainda não investe no VISC11, você pretende entrar neste fundo imobiliário? Então deixa aqui nos comentários, vamos discutir, que isso é muito legal para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!